O sol da tarde costuma entrar pelas grandes janelas de vidro de uma sala de aula comum, projetando feixes de luz carregados de pequenas partículas de poeira que flutuam calmamente no ar. O som rítmico e quase hipnótico do giz contra o quadro negro dita o compasso de uma tarde que, para muitos, parece apenas mais uma rotina comum de estudos. No entanto, para um jovem sentado em uma das últimas carteiras, aquele cenário carrega uma tensão silenciosa e invisível. Seus olhos se fixam no quadro, onde uma sequência de letras e palavras começa a se formar. Para seus colegas, aquelas marcas de giz branco se traduzem imediatamente em sons, conceitos e instruções claras. Para ele, contudo, as letras parecem ganhar vida própria, executando uma dança sutil, girando sobre si mesmas e mudando de lugar como se desafiassem as leis da gravidade. Ele pisca, tenta focar a visão, mas o esforço físico e mental necessário para decodificar aquele código simples é monumental, gerando uma fadiga que poucos ao seu redor conseguem mensurar. Esse mesmo estudante, momentos antes, havia participado de um debate oral na mesma aula. Suas contribuições foram brilhantes, repletas de conexões lógicas sofisticadas, um vocabulário rico e uma compreensão intuitiva do tema que impressionou a todos. Ele falou com paixão, articulou ideias complexas e demonstrou uma agudeza mental notável. Mas agora, diante da tarefa de transcrever essas mesmas ideias para uma folha de papel, o mundo parece travar. A distância entre o que ele pensa com tanta clareza e o que ele consegue registrar fisicamente parece um abismo intransponível. A caneta pesa na mão e a folha em branco se transforma em um território hostil, onde as regras do jogo mudam a cada segundo. Essa disparidade cruel entre a inteligência perceptível e a performance escrita é a marca silenciosa de um desafio que afeta milhões de mentes ao redor do mundo. Um enigma cognitivo que muitas vezes permanece incompreendido sob os rótulos simplistas de desatenção ou falta de esforço. A complexidade desse cenário reside no fato de que o ambiente escolar tradicional foi estruturado quase inteiramente em torno da palavra escrita. Desde a alfabetização até os exames finais, a capacidade de ler rapidamente, reter informações textuais e expressar conhecimentos através da escrita é tratada como a métrica universal do intelecto. Quando um indivíduo apresenta dificuldades justamente nessa engrenagem central, todo o seu potencial passa a ser questionado. Ele passa a carregar o peso de notas baixas, de olhares de desaprovação e de uma autocobrança devastadora, que mina sua autoestima dia após dia. O que muitos ignoram é que esse cérebro não é defeituoso, mas sim estruturado de uma maneira profundamente diferente, capaz de enxergar o mundo através de padrões, imagens e conexões tridimensionais que escapam à mente linear comum. A jornada para compreender essa mente peculiar exige abandonar velhos preconceitos e mergulhar em uma nova forma de enxergar o aprendizado e a própria inteligência humana. Nas sombras dessa incompreensão, esconde-se uma condição que acompanha a humanidade há séculos, manifestando-se silenciosamente em salas de aula de todos os continentes. Trata-se de uma discrepância que desafia educadores e psicólogos, pois não se alinha com nenhuma deficiência visual, auditiva ou intelectual óbvia. O indivíduo afetado ouve perfeitamente as palavras do professor e enxerga com nitidez os contornos do papel. Mas, no momento em que esses estímulos chegam ao centro de processamento de seu cérebro, ocorre uma reconfiguração singular do sinal. Essa dinâmica oculta gera perguntas profundas sobre como o conhecimento é transmitido e avaliado em nossa sociedade. O que acontece quando um cérebro brilhante é forçado a se expressar por uma via que simplesmente não foi projetada para ele?
É nesse ponto de fricção que a história de muitos estudantes se define, dividida entre o sofrimento do isolamento e a possibilidade de uma descoberta libertadora. Para compreender as raízes dessa condição que afeta a linguagem escrita, é preciso fazer uma viagem no tempo e na própria estrutura biológica do ser humano. A palavra usada para descrever essa dificuldade de interpretação das palavras escritas tem origens antigas, derivadas do grego clássico. O prefixo dis carrega o sentido de dificuldade ou disfunção, enquanto lexis refere-se à palavra ou linguagem. Juntas, essas partículas formam um termo que, em sua essência, descreve uma dificuldade específica relacionada ao processamento da linguagem, especialmente em sua forma escrita, sem implicar qualquer limitação da inteligência geral. Essa distinção é fundamental, pois durante séculos essa condição foi mal interpretada, frequentemente associada de forma equivocada à preguiça, desinteresse ou até mesmo à incapacidade intelectual. Apenas no final do século XIX e início do século XX, começaram a surgir os primeiros estudos científicos que descreviam indivíduos extremamente inteligentes, que, apesar disso, apresentavam uma dificuldade persistente em aprender a ler e escrever. Esses relatos intrigaram médicos e educadores, pois desafiavam diretamente a ideia de que a habilidade de leitura era um reflexo direto da inteligência. Com o avanço da neurociência, tornou-se possível observar que o cérebro humano não processa a linguagem escrita de forma inata. Diferentemente da fala, que se desenvolve naturalmente, a leitura e a escrita são habilidades culturalmente construídas, que exigem a criação de novas conexões neurais. Em indivíduos com esse perfil cognitivo específico, essas conexões se organizam de maneira distinta, especialmente nas regiões responsáveis pela decodificação fonológica e pelo reconhecimento rápido de palavras. Em vez de um processamento automático e linear, ocorre uma rota mais analítica, fragmentada e muitas vezes mais lenta. Curiosamente, essa diferença estrutural não representa uma falha, mas uma variação neurológica que frequentemente vem acompanhada de habilidades notáveis em outras áreas. Muitos desses indivíduos demonstram uma capacidade acentuada de raciocínio visual, percepção espacial e resolução criativa de problemas. É como se o cérebro, ao não seguir o caminho tradicional da linguagem escrita, desenvolvesse rotas alternativas que favorecem outras formas de inteligência. Essa dualidade e dificuldade em uma área e potencial elevado em outras é o que torna essa condição tão fascinante quanto desafiadora de compreender. A identificação de um aluno que vivencia essa forma alternativa de processamento cognitivo costuma ocorrer por meio de uma observação atenta e sensível de seu comportamento cotidiano em sala de aula. O sinal mais evidente e intrigante para os educadores é a marcante discrepância entre a capacidade intelectual demonstrada oralmente e o rendimento real apresentado nos trabalhos escritos. Trata-se daquele estudante que surpreende o professor com intervenções orais perspicazes, que compreende metáforas complexas e demonstra uma curiosidade intelectual vibrante durante as discussões coletivas. No entanto, quando esse mesmo aluno entrega uma redação ou uma folha de respostas de um exame, o resultado parece pertencer a outra pessoa. O texto apresenta frases fragmentadas, erros ortográficos primários e uma estrutura que falha em refletir a profundidade do pensamento que ele demonstrou minutos antes. Esse padrão contraditório costuma gerar uma enorme frustração tanto para os professores quanto para o próprio estudante. O educador, sem compreender a causa real daquela inconsistência, pode supor que o aluno simplesmente não se dedicou o suficiente,
que realizou a tarefa com pressa ou que sofre de uma falta crônica de atenção. O estudante, por sua vez, sabe perfeitamente o que queria expressar, tem a clareza do conceito em sua mente, mas sente-se traído pelas próprias mãos e pelas palavras que se recusam a obedecer às regras ortográficas na folha de papel. Ele se depara constantemente com o fantasma dos erros chamados de bobos, correções repetidas que parecem não se fixar, como se cada tentativa de aprendizado escorresse por entre os dedos. Além disso, surgem outros sinais sutis que, quando observados em conjunto, formam um padrão revelador. O aluno pode demonstrar dificuldade em seguir instruções escritas longas, perder-se facilmente em textos extensos ou evitar atividades que envolvam leitura em voz alta. Pode também apresentar lentidão significativa ao copiar conteúdos do quadro ou cometer erros ao transcrever informações aparentemente simples. Em muitos casos, há também uma confusão frequente entre direita e esquerda, dificuldade em memorizar sequências como o alfabeto ou a tabuada, e uma tendência a depender mais da memória visual do que da verbal. O ponto crucial é que nenhum desses sinais, isoladamente, define a condição. É o conjunto deles, aliado à persistência ao longo do tempo, que acende um alerta. Reconhecer esse padrão não é apenas uma questão pedagógica, mas um ato de sensibilidade que pode alterar profundamente a trajetória educacional e emocional desse estudante, abrindo caminho para estratégias mais adequadas e para uma compreensão mais justa de seu verdadeiro potencial. Para compreender a fundo a realidade diária de um aluno com essa condição, é necessário examinar os desafios específicos que se manifestam nas atividades mais fundamentais do cotidiano escolar, começando pelo próprio ato da leitura. A leitura para esses indivíduos é frequentemente um processo lento e impreciso, desprovido do automatismo que caracteriza os leitores típicos. Enquanto um leitor comum reconhece instantaneamente as palavras como unidades completas de significado, o estudante que enfrenta esse desafio precisa realizar uma decodificação fonológica detalhada e consciente de cada sílaba. Esse esforço mecânico contínuo consome tanta atenção e energia que o sentido geral da frase ou do parágrafo frequentemente se perde pelo caminho. Ao chegar ao fim de uma página, ele pode não ter assimilado o conteúdo do texto, necessitando reler o mesmo trecho várias vezes para extrair sua essência. Essa imprecisão na leitura tende a se agravar significativamente quando o estudante é submetido a situações de estresse ou pressão temporal, como exames cronometrados ou a exigência de ler em voz alta diante de toda a classe. Sob pressão, o cérebro que processa as informações de forma não linear tende a cometer mais erros de substituição, trocando palavras visualmente semelhantes que começam com a mesma letra ou que compartilham uma estrutura parecida. Um exemplo comum é a inversão visual de letras ou números, onde uma palavra simples pode se transformar em outra completamente diferente, ou o número 28 ser lido e registrado como 82. Grandes blocos de texto contínuo, impressos em letras pequenas e com pouco espaçamento, geram um efeito visual intimidador, provocando cansaço ocular rápido e aumentando a probabilidade de o leitor pular linhas inteiras ou perder o fio da meada. No campo da ortografia, os desafios são igualmente complexos e persistentes. Um dos indicadores mais característicos é a ortografia incongruente, onde o estudante escreve a mesma palavra de maneiras diferentes dentro de um único texto ou trabalho escolar. Ele demonstra uma dificuldade acentuada com a fonologia, ou seja, com a capacidade de discriminar e processar os sons individuais que compõem as palavras. Isso faz com que ele frequentemente omita sílabas inteiras ao escrever,
ou confunda consoantes cujos contornos visuais ou sons são semelhantes, como as letras B e D, P e Q ou ainda F e V. Essas trocas não ocorrem por descuido, mas refletem um desafio profundo na associação entre som e símbolo gráfico. Ao mesmo tempo, o esforço constante para evitar erros pode tornar o ato de escrever extremamente desgastante, levando à evasão de tarefas e à redução progressiva da confiança acadêmica. Esse cenário prepara o terreno para dificuldades ainda mais amplas em atividades que exigem múltiplas habilidades simultâneas, como a organização de ideias, a produção textual e, principalmente, o acompanhamento dinâmico das aulas, um ponto onde a exigência cognitiva atinge seu ápice e conecta diretamente com os obstáculos enfrentados no momento de tomar notas e registrar o conhecimento em tempo real. O ato de tomar notas durante uma aula expositiva, uma habilidade frequentemente exigida e valorizada no ensino médio, representa uma das barreiras mais complexas para o estudante que vivencia essa característica de aprendizagem. Para copiar informações registradas no quadro negro ou acompanhar um ditado feito pelo professor, o cérebro precisa realizar simultaneamente uma série de operações cognitivas altamente exigentes. Ouvir ou visualizar a informação, processar seu significado, retê-la temporariamente na memória de trabalho, planejar a sequência motora da escrita e executá-la no papel. Para um indivíduo comum, a maior parte desse processo ocorre de forma quase subconsciente. No entanto, para o cérebro que processa de forma alternativa, cada uma dessas etapas exige uma atenção voluntária e extenuante. Como resultado dessa sobrecarga cognitiva, o estudante frequentemente se mostra incapaz de processar e compreender as explicações do professor enquanto tenta fazer anotações. Se ele se concentra em copiar o que está escrito no quadro, sua mente foca inteiramente na transcrição mecânica das letras, fazendo com que ele perca o fio condutor da explicação verbal do educador. Suas anotações costumam apresentar lacunas severas, palavras soletradas incorretamente, omissões de termos essenciais e até a exclusão de linhas inteiras de texto. Esse desafio se acentua de maneira dramática em disciplinas que utilizam sistemas simbólicos complexos, como as fórmulas da química ou as equações da física, onde uma pequena inversão de letras ou números pode alterar completamente o sentido científico da informação. Ao redigir trabalhos escolares, redações ou ensaios, a produção escrita desses alunos costuma ser visivelmente mais curta e simplificada do que o esperado para sua faixa etária e nível de inteligência. Esse fenômeno não decorre de uma escassez de ideias ou de uma pobreza vocabular, mas sim de uma estratégia de autodefesa consciente ou inconsciente. O estudante, ciente de sua insegurança ortográfica, tende a evitar sistematicamente o uso de palavras ricas e sofisticadas que ele domina oralmente, mas cuja grafia correta ele não tem certeza absoluta. Em vez disso, ele opta por termos curtos, simples e de grafia considerada segura, resultando em um texto que parece empobrecido e infantilizado quando comparado à sua brilhante articulação verbal. A caligrafia desses jovens também costuma refletir a tensão desse processo. A escrita pode ser de difícil leitura, com letras inacabadas ou contornos indefinidos, o que muitas vezes é erroneamente interpretado como desleixo. Letras maiúsculas podem surgir de maneira aparentemente aleatória no meio de palavras ou frases, como tentativas visuais de demarcar fronteiras gráficas que o estudante tem dificuldade de organizar internamente. A organização estrutural do pensamento no papel revela-se divagante e pouco linear. O aluno encontra imensa dificuldade em encadear seus argumentos de forma lógica e sequencial,
tendendo a fazer desvios temáticos que refletem seu pensamento lateral e associativo, mas que comprometem a coesão do texto acadêmico formal. Muitas vezes existe a concepção errônea de que as dificuldades associadas a essa condição cognitiva se restringem estritamente às disciplinas de caráter humanístico, como literatura e história, poupando as áreas exatas. No entanto, a realidade do cotidiano escolar demonstra que a matemática e as ciências exatas apresentam barreiras específicas e complexas para esses estudantes. Embora muitos deles possuam um raciocínio lógico-espacial brilhante e uma facilidade notável para compreender conceitos abstratos em alto nível, eles costumam tropeçar de forma recorrente na execução de tarefas matemáticas que exigem processamento sequencial e interpretação de símbolos textuais. O vocabulário matemático é extenso, abstrato e frequentemente confuso para quem processa as palavras de forma não convencional. Termos específicos de enunciados de problemas podem ser interpretados de maneira errônea, levando o aluno a aplicar uma operação incorreta, apesar de dominar perfeitamente o cálculo necessário. Além disso, a semelhança visual entre símbolos matemáticos fundamentais pode gerar uma confusão persistente. É comum que esses estudantes confundam o sinal de adição com o de multiplicação, ou o de divisão com o de subtração, especialmente sob a pressão do tempo em um exame escrito. A álgebra introduz um nível adicional de complexidade ao misturar números com letras que possuem contornos visuais simétricos e facilmente invertíveis, como as variáveis descritas pelas letras x, y e z, que podem ser mentalmente rotacionadas ou reinterpretadas de maneira inconsistente. Outro obstáculo significativo reside na organização espacial das operações no papel. Contas que exigem alinhamento preciso, como adições com reserva, subtrações complexas ou cálculos envolvendo múltiplas etapas, tornam-se um verdadeiro desafio quando os números parecem escorregar visualmente pela página. Um pequeno desalinhamento pode comprometer todo o resultado final, gerando erros que não refletem uma falha de raciocínio, mas sim uma dificuldade na execução gráfica da tarefa. Em disciplinas como física e química, onde fórmulas, unidades de medida e símbolos específicos precisam ser manipulados com exatidão, essa vulnerabilidade se intensifica ainda mais. Esse cenário cria uma ilusão perigosa, a de que o estudante não compreende o conteúdo, quando, na verdade, ele apenas enfrenta barreiras na forma como esse conhecimento é apresentado e exigido. A distância entre entender um conceito e conseguir registrá-lo corretamente no papel volta a se manifestar aqui com força total, reforçando um ciclo de erros, frustrações e interpretações equivocadas por parte de quem observa de fora. À medida que essas dificuldades se acumulam ao longo do tempo, elas começam a extrapolar o campo acadêmico e passam a impactar diretamente a organização da vida escolar e o equilíbrio emocional desse jovem, preparando o terreno para desafios ainda mais amplos que se manifestam no seu dia a dia. À medida que os desafios acadêmicos se acumulam e as cobranças por autonomia e organização aumentam no ensino médio, a pressão emocional sobre o estudante com essa assinatura neurológica atinge patamares preocupantes. A desorganização espacial e temporal, que frequentemente acompanha essa condição, transforma-se em uma fonte constante de estresse e exaustão diária. Esse jovem costuma apresentar sérias dificuldades para gerenciar seu tempo, ler horários de aulas complexos e se orientar geograficamente dentro do próprio ambiente escolar. Em escolas de grande porte, onde os alunos precisam se deslocar constantemente entre diferentes salas de aula para cada disciplina, esse estudante pode se perder repetidamente nos corredores,
confundindo a esquerda com a direita e chegando atrasado e visivelmente desgastado às aulas. Esquecer de trazer os materiais necessários para a aula, perder livros, cadernos e anotações essenciais para o estudo em casa. Ou simplesmente esquecer as datas de entrega de trabalhos importantes são ocorrências frequentes que geram atritos constantes com professores e familiares. Essa aparente falta de responsabilidade, contudo, é a manifestação externa de uma memória de curto prazo fragilizada e de uma dificuldade crônica em planejar ações futuras de forma linear. O esforço constante exigido para simplesmente manter-se organizado consome uma parcela imensa de sua energia vital, deixando-o em um estado de fadiga crônica que reduz ainda mais sua capacidade de concentração e tolerância à frustração. No aspecto emocional, a vulnerabilidade desse estudante é profunda. Vivenciar diariamente a experiência de trabalhar muito mais que os colegas e ainda assim obter resultados medíocres ou receber críticas frequentes de adultos significativos mina progressivamente sua autoconfiança. Ele carrega uma sensibilidade emocional intensa, sentindo-se humilhado por comentários irônicos ou mesmo por correções públicas bem-intencionadas, interpretando-as como confirmações de sua suposta incompetência intelectual. Diante do medo constante de ser ridicularizado pela turma ao ler incorretamente em voz alta ou cometer um erro ortográfico grosseiro no quadro, muitos desses jovens desenvolvem mecanismos de defesa comportamentais. Um desses comportamentos comuns é assumir o papel de palhaço da turma, utilizando o humor e a irreverência como uma cortina de fumaça para desviar a atenção de suas reais dificuldades de aprendizagem. Se os colegas estão rindo de suas palhaçadas intencionais, eles não estarão focando em sua lentidão de leitura ou em sua escrita trêmula e confusa. Outros estudantes optam pelo caminho oposto, adotando uma postura de apatia e desinteresse fingido, recusando-se a realizar as tarefas como uma forma de controle sobre seu próprio fracasso. Para eles, é menos doloroso ser considerado preguiçoso do que ser rotulado como incapaz. Esse sofrimento silencioso, oculto sob máscaras de humor ou indiferença, clama por um olhar pedagógico transformador, capaz de enxergar além das aparências e resgatar o imenso potencial humano que corre o risco de ser definitivamente silenciado. No entanto, a jornada desse estudante não precisa ser definida apenas pelas dificuldades e pelo sofrimento emocional. Quando se desloca o foco da análise dos déficits acadêmicos para as características globais de seu funcionamento cerebral, descobre-se um panorama surpreendente de capacidades extraordinárias que frequentemente permanecem invisíveis no formato escolar tradicional. Esse cérebro que falha na decodificação linear das letras é o mesmo que possui uma facilidade incomparável para enxergar o mundo sob uma perspectiva holística, capturando instantaneamente o panorama geral de uma situação complexa, sem se perder nos detalhes irrelevantes. Esses indivíduos costumam ser pensadores profundamente inovadores e imaginativos. Livres das amarras do pensamento puramente verbal e linear, eles processam informações através de imagens tridimensionais extremamente ricas, o que lhes permite realizar associações multidirecionais em uma velocidade muito superior à da mente comum. Essa habilidade de visualização espacial proeminente faz com que muitos se destaquem de forma brilhante em campos que exigem sensibilidade estética, criatividade e manipulação de formas e cores, como as artes visuais, o design gráfico, a fotografia, a arquitetura e o desenvolvimento de soluções criativas de engenharia. Eles possuem uma intuição aguçada para a resolução de problemas complexos, sendo capazes de encontrar caminhos alternativos e originais para dilemas que parecem insolúveis para pensadores mais convencionais.
Oralmente, esses estudantes costumam demonstrar uma eloquência e um carisma notáveis. Quando desimpedidos da barreira da escrita, eles se revelam comunicadores persuasivos, contadores de histórias envolventes e indivíduos dotados de um senso de humor refinado e contagiante. Essa facilidade de expressão verbal frequentemente os orienta para as artes cênicas, para a liderança de equipes e para o empreendedorismo, áreas onde a inteligência emocional e a capacidade de conectar-se genuinamente com outras pessoas são fatores determinantes para o sucesso. A empatia e a alta inteligência emocional são características comuns a esses indivíduos, que, por terem vivenciado na pele a dor da incompreensão e da vulnerabilidade, desenvolvem uma sensibilidade aguçada para apoiar e compreender as dificuldades alheias. Eles demonstram uma persistência e uma capacidade de trabalho árduo admiráveis, forjadas na necessidade constante de superar as barreiras cotidianas impostas pela vida acadêmica. Quando encontram um ambiente que valida seus talentos e compreende suas dificuldades de forma respeitosa, esses jovens revelam-se solucionadores de problemas intuitivos e membros de equipe extremamente valiosos, capazes de trazer perspectivas inovadoras e oxigenar processos de trabalho tradicionais. A grande revelação pedagógica consiste em compreender que a dificuldade com a palavra escrita não é um indicador de limitação intelectual, mas sim a contrapartida de um cérebro otimizado para o pensamento espacial, intuitivo e criativo. Desbloquear esse potencial extraordinário exige apenas que os educadores mudem sua própria atitude em sala de aula. O ponto de virada na trajetória desse estudante ocorre quando ele se depara com um educador cuja atitude é pautada pelo acolhimento, pela empatia e pela recusa em enxergar a diferença como um defeito. A postura do professor em sala de aula desempenha um papel determinante na reconstrução da autoestima e no sucesso acadêmico do aluno com essa condição de aprendizagem. Ao demonstrar de forma clara e afetuosa que compreende a natureza de suas dificuldades, mas que também reconhece plenamente sua inteligência e capacidade de alcançar os mesmos objetivos que seus colegas, o educador desarma a tensão defensiva que o estudante carrega há anos. Essa validação explícita cria um espaço de segurança psicológica onde o erro deixa de ser uma fonte de humilhação e passa a ser encarado como parte natural do processo de desenvolvimento. Uma das medidas práticas mais imediatas e eficazes para apoiar esse aluno em sala de aula diz respeito à organização espacial do ambiente. Garantir que esse estudante se sente nas primeiras fileiras, próximo ao professor e ao quadro negro, traz vantagens pedagógicas indiscutíveis. Essa proximidade física facilita significativamente a leitura e a cópia de informações textuais. Minimiza as distrações visuais e auditivas que tendem a desviar sua atenção volátil e permite que o educador acompanhe de perto o desenvolvimento de suas tarefas cotidianas. O professor pode, de forma discreta e sem expor o aluno diante da turma, verificar se ele compreendeu as instruções das atividades e se conseguiu anotar corretamente as orientações fundamentais para os trabalhos e tarefas de casa. A abordagem da leitura em sala de aula também exige sensibilidade e planejamento cuidadoso por parte do professor. Sabendo que o ato de ler em voz alta diante dos colegas é uma fonte geradora de pânico e ansiedade paralisante para esses estudantes, o educador deve abolir a prática de solicitar que leiam trechos de textos de surpresa. Se a leitura em público for considerada importante para o desenvolvimento do aluno, o professor pode disponibilizar o material de leitura com antecedência, permitindo que o jovem examine o texto em casa com tranquilidade e ensaie sua leitura sem a pressão do julgamento alheio.
Fornecer cópias com impressões ampliadas e espaçadas também facilita o rastreamento visual das linhas de texto. No que tange à avaliação da ortografia, a sensibilidade pedagógica impõe uma mudança drástica de critérios. O professor deve priorizar consistentemente o conteúdo acadêmico e a profundidade das ideias expressas pelo aluno, deixando de penalizar severamente os erros ortográficos em avaliações de disciplinas que não avaliam especificamente a norma culta da língua escrita. Em vez de utilizar canetas de cores agressivas para riscar rispidamente cada desvio ortográfico na folha de respostas, o que apenas reforça o sentimento de incompetência. O educador deve registrar as correções de forma suave e construtiva, indicando as formas corretas na margem ou ao final do trabalho, mantendo sempre o foco em ressaltar os pontos positivos da produção intelectual do estudante. Para estruturar um ambiente de aprendizagem verdadeiramente inclusivo, o planejamento das lições e a apresentação dos conteúdos expositivos devem ser repensados sob uma perspectiva multissensorial e acessível. A utilização de suportes visuais dinâmicos, como apresentações eletrônicas estruturadas de forma clara, pode facilitar imensamente a assimilação de informações por cérebros que processam de forma não linear. Ao elaborar slides, o educador deve adotar fontes tipográficas simples, limpas e sem serifas, como Arial ou Calibri, utilizando tamanhos de letra generosos e um espaçamento entre linhas que evite a aglomeração visual das informações. Slides saturados de textos longos e letras miúdas geram cansaço visual rápido e desinteresse no estudante que enfrenta dificuldades de rastreamento. Manter a simplicidade estrutural, abordando um único tópico central por slide, e enriquecer a apresentação com diagramas coloridos, mapas conceituais, ilustrações e desenhos explicativos, ajuda a fixar os conceitos na memória de longo prazo através da via visual, que costuma ser altamente desenvolvida nesses alunos. Além disso, variar as cores de fundo e o contraste da escrita, evitando a combinação estressante de letras pretas sobre fundo branco brilhante, melhora significativamente o conforto ocular durante a aula. O professor deve ler em voz alta as informações principais contidas nos slides e explicá-las em detalhes, abstendo-se de falar sobre temas alheios enquanto os alunos tentam ler e processar os textos projetados na tela. A transição de conteúdos expositivos pode ser suavizada através da disponibilização de roteiros impressos ou lições estruturadas com lacunas para preenchimento. Esse recurso pedagógico permite que o estudante acompanhe ativamente a lógica da explicação do professor e participe da aula, fazendo anotações pontuais e personalizadas, sem a necessidade de realizar a exaustiva cópia mecânica de longas passagens de texto escritas no quadro. Ao redigir no quadro negro, o educador deve assegurar que sua caligrafia seja legível, grande e espaçada, preferencialmente utilizando giz ou pincéis de cores alternadas para diferenciar as linhas de texto e evitar que os estudantes saltem trechos importantes durante a cópia. As tarefas de casa, por sua vez, devem ser planejadas com clareza e razoabilidade, levando em consideração o tempo significativamente maior que o estudante com essa assinatura cognitiva necessita para processar e redigir textos escritos. O professor deve orientar com precisão o tempo estimado para a realização da atividade e definir com clareza quais partes da lição são essenciais e quais podem ser tratadas como complementares. Disponibilizar as instruções das tarefas de casa por escrito no início da aula ou publicá-las em plataformas digitais de comunicação escolar
garante que o aluno não perca as informações por pressa ou distração de final de período. Permitir alternativas de entrega mais dinâmicas e criativas, como a elaboração de maquetes, gravações de áudio, apresentações em vídeo ou histórias em quadrinhos, estimula o engajamento do estudante e permite que ele demonstre seu real aprendizado utilizando seus talentos expressivos. Além das adaptações estruturais realizadas na sala de aula convencional, o sucesso da trajetória escolar desse estudante é amplamente potencializado pela introdução de estratégias de apoio individualizado e pela atuação de um mentor adulto dedicado. A presença de um mentor, que pode ser um professor especializado em suporte à aprendizagem, um psicopedagogo ou mesmo um tutor experiente, oferece ao jovem um porto seguro de acolhimento e orientação sistemática. Em reuniões regulares e estruturadas, o mentor atua não apenas no auxílio acadêmico direto, mas também no desenvolvimento de estratégias de organização pessoal, no monitoramento de prazos de trabalhos e, fundamentalmente, no fortalecimento emocional do aluno, ajudando-o a ressignificar suas dificuldades e a celebrar suas vitórias intelectuais cotidianas. No âmbito das técnicas individuais de estudo, os estudantes podem ser incentivados a adotar recursos práticos que facilitem a navegação por textos escritos. O uso de réguas de leitura translúcidas, que destacam apenas a linha de texto que está sendo lida e mascaram as linhas adjacentes, ajuda a evitar a flutuação do olhar e o salto acidental de parágrafos. A utilização de lâminas plásticas coloridas e transparentes sobrepostas às páginas de livros, ou a alteração das cores de fundo das telas de computadores e dispositivos móveis reduz significativamente o estresse visual que muitos relatam ao ler em superfícies brancas. A leitura de livros literários que apresentem narrativas de ritmo ágil, tipografia clara e ampliada, com ilustrações que deem suporte visual ao contexto, torna o processo de leitura prazeroso e menos cansativo. Para a consolidação de conteúdos e termos específicos de cada disciplina na memória de longo prazo, o uso de técnicas mnemônicas e recursos lúdicos revela-se extremamente valioso. O estudante pode criar cartões coloridos de vocabulário, associando termos complexos a desenhos engraçados, cores específicas ou pequenas histórias absurdas criadas por ele mesmo. Recursos mnemônicos baseados em frases divertidas, ritmos de música ou rimas fáceis de memorizar facilitam a recordação de sequências ordenadas de fatos históricos, fórmulas científicas ou regras matemáticas complexas. O estudo compartilhado com colegas confiáveis, onde um estudante explica oralmente o conceito para o outro, ativa as habilidades verbais que costumam ser pontos fortes nesses jovens, tornando a consolidação do conhecimento muito mais eficiente e dinâmica. A organização da rotina e a pontualidade também podem ser amparadas por ferramentas visuais simples e funcionais. Para superar a dificuldade crônica de ler relógios de ponteiros analógicos e gerenciar o tempo de forma linear, o uso de relógios e alarmes digitais configurados em dispositivos portáteis serve como um lembrete constante dos horários de transição entre aulas e compromissos importantes. O mapeamento visual da escola por meio de plantas baixas coloridas e o uso de códigos de cores para identificar os materiais de cada disciplina ajudam a mitigar a desorientação espacial nos corredores escolares. Ao instrumentalizar o estudante com essas ferramentas práticas e acolhê-lo com mentoria qualificada, pavimenta-se o caminho para uma autonomia confiante e duradoura. No cenário contemporâneo,
A rápida evolução tecnológica abriu portas antes inimagináveis para a inclusão e o sucesso acadêmico de indivíduos com essa forma singular de processamento cerebral. A ampla gama de softwares e aplicativos especializados em tecnologia assistiva atua como uma verdadeira prótese cognitiva, permitindo que esses estudantes contornem suas limitações de processamento escrito e expressem plenamente seu potencial intelectual. Recursos como corretores ortográficos fonéticos inteligentes e ferramentas de reconhecimento de voz, que convertem a palavra falada diretamente em texto escrito na tela, liberam o jovem da árdua barreira mecânica da escrita e da ortografia, permitindo que ele se concentre exclusivamente na estruturação lógica e criativa de suas ideias em ensaios e trabalhos escolares. Da mesma forma, softwares avançados de conversão de texto em fala, que realizam a leitura automatizada de conteúdos de sites, e-mails, artigos científicos e livros digitalizados em alta definição, proporcionam ao estudante acesso autônomo a um imenso universo de informações que antes lhe parecia bloqueado pelas dificuldades de decodificação linear. A utilização de canetas digitalizadoras portáteis, capazes de escanear e ler em voz alta trechos de textos de forma instantânea, confere ao jovem uma autonomia sem precedentes em bibliotecas e salas de aula. A história da educação está repleta de relatos inspiradores de jovens brilhantes, com quadros severos dessa condição que, ao terem acesso a essas ferramentas tecnológicas e ao apoio de educadores sensíveis, superaram todas as expectativas acadêmicas, graduando-se com louvor em universidades renomadas e assumindo posições de liderança em empresas de base tecnológica e setores criativos da economia global. A reflexão profunda que essa jornada pedagógica propõe vai muito além de uma simples lista de orientações práticas para a sala de aula. Ela nos convida a questionar a rigidez de um sistema de avaliação acadêmica que, por tanto tempo, confundiu a habilidade mecânica de decodificar e grafar letras com o próprio conceito de inteligência humana. Reconhecer a legitimidade dessa forma alternativa de funcionamento cerebral é compreender que a diversidade cognitiva é uma riqueza indispensável para o desenvolvimento de nossa sociedade. Os cérebros que processam em imagens, que pensam de forma holística e que encontram soluções inovadoras através de conexões laterais rápidas, são os mesmos que trazem as grandes revoluções conceituais, artísticas e tecnológicas que impulsionam o progresso humano. Ao estender um olhar compreensivo, empático e cientificamente embasado a esses jovens, a comunidade educacional não está apenas facilitando sua jornada escolar diária. Ela está resgatando existências inteiras do abismo da baixa autoestima e do silenciamento intelectual. Oferecer as ferramentas e a atitude adequadas para que esses estudantes desbloqueiem seu potencial ilimitado é um ato de justiça humana e de inteligência social. Ao final de cada dia escolar, o que verdadeiramente ressoa na vida de um estudante não são as marcas de caneta vermelha em suas folhas de exame, mas sim a certeza de ter sido enxergado, compreendido e valorizado por aquilo que ele realmente é. Uma mente única, brilhante e pronta para deixar sua marca autêntica no tecido do mundo.